Abra comigo a sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 29. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 29, o texto vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Espírito Santo, nós te damos o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Fala conosco, Senhor. Enche-nos com a tua doce e maravilhosa presença. Queremos ouvir a tua voz, queremos te ver, queremos te sentir. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do Evangelho, em o nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O capítulo 4 de Efésios traz instruções e direções de Deus para a sua igreja. Tem alguém que faz parte da igreja de Jesus aqui na terra? Esse capítulo 4 está falando diretamente para nós, igreja do Senhor. Tem direções, instruções poderosas que vão trazer um destino glorioso para nós, igreja do Senhor. Nesse capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça desse corpo. Por isso, todo corpo precisa ser uma bênção. Há um corpo, somos nós, este corpo. Há um cabeça, que é Jesus. Se Cristo é o cabeça do corpo, todo o corpo precisa ser abençoado. Amém, irmãos? Paulo fala de uma antiga vida. Ele diz que todos nós tínhamos uma vida antiga antes de Cristo, e depois de Cristo, todos nós que recebemos Ele como Senhor e Salvador e decidimos caminhar na direção da Sua palavra, nós então temos uma nova vida, nós então temos um novo corpo em Cristo. Temos uma direção clara, uma direção real, uma direção que vai nos levar à eternidade. Porque sem Jesus, irmãos, na antiga vida, nós falávamos qualquer coisa, nós agimos de qualquer jeito. Sem Jesus nós somos orgulhosos, sem Jesus nós somos teimosos, somos intolerantes, ignorantes, nós perdemos toda a vergonha, nos entregamos a vícios, coisas indecentes, e da nossa boca saem palavras que geram desgraça e morte. Isso faz parte de uma antiga vida. Isso faz parte de um homem antigo. Diga bem forte: eu não estou mais nessa antiga vida, porque hoje eu estou vivendo o novo de Deus.
uma nova vida, debaixo de uma presença e de uma palavra poderosa. Quem está vivendo essa nova vida, aplaude bem forte o Senhor. Irmãos, a vontade de Deus é que eu e você viva essa vida nova. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma nova vida na sua presença, uma nova vida com novos comportamentos, uma nova vida com um novo jeito de ser, onde a gente vem aprender a usar bem a nossa boca, a usar bem as nossas palavras, onde nessa nova vida as palavras servem para edificação e não para destruição. Na antiga vida, a palavra que a gente falava sempre levava ao caos, sempre destruição, sempre morte. Mas nessa nova vida, a palavra é para edificação, a palavra é para crescimento, a palavra é para levar vida e vida em abundância. E no verso de número 29, 30 e 31 do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem somente palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguirem o que necessitam. Paulo está dizendo: não entristeçam o Espírito Santo e abandone toda amargura, ódio e raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Você está aqui comigo? Paulo está dizendo que o desejo de Deus é que a gente deixe as obras da carne, que a gente deixe o mal e que a gente não fale coisas que levam destruição. Pelo contrário, a vontade de Deus é que eu e você venha ajudar os outros com palavra que levam fé, palavra que ajuda o próximo a crescer, palavra que coopera na vida de outras pessoas, palavras que vão ajustar o caminho delas, que vão trazer luz e direção para a vida delas, palavras que vão abençoar quem está à nossa volta. Aí ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Ou seja, não viva como se você não conhecesse Ele, não viva como se Ele não existisse, não viva como se Ele não tivesse tocado no seu coração, não viva como se Ele não tivesse trazido uma direção clara e real para a sua vida. Aí ele vai continuar falando, ele vai dizer: olha, chega de amargura, chega de ódio, chega de raiva, nada de gritaria. Tem alguém que em casa grita? Tem alguém? Não levanta a mão, não levanta. É só para ver como é que está o seu coração. A palavra está dizendo que nós precisamos deixar o ódio, a amargura, a raiva, as gritarias, os insultos. Nós não podemos viver na maldade. A vontade de Deus para a nossa vida é uma vida abençoada, com palavras que vão gerar favor na vida do outro, com palavras que vão cooperar e trazer fé para os outros. Agora, a grande pergunta é: num mundo tão difícil, em tempos tão complicados, como nós vamos conseguir ter essas boas palavras? Numa terra onde todo mundo trabalha para si próprio, todo mundo quer crescer, quer prosperar, todo mundo quer matar a vontade da sua carne, construir impérios terrenos, numa terra onde há muitas guerras, onde se gasta mais dinheiro para conhecer um novo planeta, para ver se nesse novo planeta tem vida, quando deveríamos matar a fome das pessoas que estão no planeta que vivemos. Como ter boas palavras em situações adversas, onde recebemos um diagnóstico complicado, onde sofremos com a maldade, com as circunstâncias difíceis dentro da nossa casa.
Como ter boas palavras num mundo tão estranho? Como conseguir declarar palavras de bênção em ambientes de morte? Sabe o que Deus falou no meu coração? Para a gente conseguir liberar boas palavras, nós precisamos escolher estar nos ambientes certos. Nós precisamos frequentar, nós precisamos estar em ambientes que são certos, em lugares que nos ensinam o que falar. Irmão, falar o certo não é falar o que eu estou vendo. Falar o certo é falar o que eu quero ver. Falar o certo não é falar o que o mundo está falando. Falar o certo é o que a palavra de Deus diz. Falar o certo não é falar o que a nossa alma está gritando. Falar o certo é falar o que o nosso espírito acredita. Nós fomos chamados para falar o certo, mas se queremos falar o certo, nós precisamos frequentar os ambientes corretos. Vou usar o texto que o Cid falou no início, Isaías capítulo 6. A Bíblia vai dizer que Isaías tem uma visão, né, Cid? Uma visão, ele vê Deus num trono poderoso, os serafins estão dizendo santo, 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 santo. Só que Deus, chamando Isaías, ele fica com medo. Por quê? Porque ele é um homem de lábios impuros, e ele habita no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Isaías tinha os seus lábios impuros, porque ele estava num ambiente de um povo com impuros lábios. E aí, Deus leva ele a uma nova visão. Ele deixa o lugar do povo dos impuros lábios, e agora ele acessa um novo ambiente. Agora ele acessa um novo lugar. E quando ele chega nesse novo lugar, ele escuta santo, 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 santo. Aí Isaías vai dizer assim: a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías estava no meio do povo, ele tinha impuros lábios, mas quando ele foi para a presença, ele disse: a terra está cheia da sua glória. Pastor, o que isso significa? Que os lugares que você frequenta revela o que a sua boca está falando. Cuidado com o que você fala. Por quê? Porque o que você fala revela os lugares que você frequenta. Quem fala palavrão está frequentando o lugar de morte. Quem anda falando o que pensa está frequentando o lugar de morte. Quem anda afrontando pessoas está frequentando os lugares de morte. Mas quem anda na presença está dizendo: tem vida, tem favor, tem graça, tem restauração, tem poder, tem milagre. Você só precisa estar no ambiente certo, irmão. A gente só precisa acessar os lugares certos. Porque quando estamos no lugar certo, nós vamos falar o que é certo. Quando estamos do lado de pessoas certas, nós aprendemos a falar o que é correto. Por isso é tempo de você olhar para a sua mesa. Quem está sentando nela? Quais são as pessoas que você traz para dentro da sua casa? E quais são as mesas que você tem frequentado? Quais são os ambientes que você tem estado? Porque muitas das vezes o lugar está contaminando você. Muitas das vezes o lugar está destruindo a sua fé. Muitas das vezes o ambiente que era para trazer paz para o seu coração está trazendo destruição e guerra para dentro da sua casa. Toma cuidado. Toma cuidado com os lugares, porque o lugar certo pode determinar um futuro glorioso. O lugar certo pode determinar uma nova estação para a sua vida. Aprenda a acessar os lugares certos. Aprenda a acessar as pessoas certas. Estejam cercados de gente que vê a glória de Deus.
Agora, muitas das vezes a gente está num ambiente onde pessoas são mais importantes. Como assim? A gente senta na mesa só para falar dos outros. Graças a Deus, aqui não tem ninguém. Mas acredite, tem pessoas que vão para a casa das outras para falar de quem não está na mesa. E aquilo que você fala revela o que você acredita, revela quem você serve. Toma cuidado com o que você fala, porque na verdade, por mais difícil que esteja a terra, ela ainda está cheia. Ah, meu Deus do céu, eu sinto a presença do Senhor aqui. Por mais complicado que esteja a sua vida, por mais difícil que você esteja, o momento que você está atravessando, por mais complicado que esteja o seu momento hoje, a terra ainda está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus. Diga bem forte: quem vive nos ambientes de Deus não fala mal de pessoas, fala da glória de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: ô cabeção, esteja no ambiente certo, porque Deus quer revelar a você a sua glória. Aplaude bem forte ao Senhor. Pastor, como falar o que é bom, como ter boas palavras num mundo tão difícil? Segundo, enchendo a cabeça com aquilo que é bom. Irmão, enche a sua cabeça com aquilo que é bom. Eu acho interessante porque a Bíblia vai falar lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 2, ele disse: pensai nas coisas lá do alto, não mais naquelas que são aqui da terra. Paulo está dizendo: pensai nas coisas lá do alto. Ou seja, as nossas palavras, elas são resultados dos nossos pensamentos. Por isso Paulo está dizendo: pense naquilo que vem do alto, pense naquilo que está no alto, pense nas coisas de Deus, porque você vai ficar gerando algo poderoso. E quando você abrir a boca, você não vai falar o que você pensa, você não vai falar o que você sente, você não vai falar o que a terra está dizendo, você vai falar o que o céu está comunicando. Deus nos chama para transmitir a sua glória, irmão. Deus não nos chama para falar da glória, porque simplesmente o falar traz algo poderoso, mas qualquer um pode. Como assim, pastor? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será salvo. Por quê? Porque para ser salvo precisa de arrependimento pela fé em Cristo Jesus. Quando eu falo algo, eu estou apenas comunicando. Só que Deus não quer que eu apenas fale, Deus quer que eu transmita. Ou seja, o que eu falo não é somente uma comunicação, mas é algo que eu vivo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: pense nas coisas do alto, para que você primeiro viva as coisas do alto, para que depois você transmita as coisas do alto. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos comunicar as coisas do alto, e aí a gente não pensa nas coisas do alto. E aí quando vem tribulação e luta, a gente quer largar a obra, a gente quer largar o ministério. Por quê? Eu estou só comunicando. Deus nos chama para transmitir, porque quem transmite não para, quem transmite não desiste, porque Ele sabe quem tem crido, Ele sabe quem fortalece, Ele sabe quem sustenta, Ele sabe quem guarda, Ele sabe quem cuida, Ele sabe que toda situação difícil vai passar. Diga bem forte: eu preciso encher a minha cabeça com as coisas que vêm do alto.
Aquilo que alimentamos na mente, nós vamos liberar em palavras. Aquilo que a gente passa tempo pensando, mais cedo ou mais tarde será exposto. Não dá para esconder não, irmão. Não dá para esconder. Por isso eu quero já até dar uma instrução. Confessar tentação é melhor do que confessar pecado. Você fica às vezes pensando. E às vezes, se você não buscar ajuda, não buscar instrução, não andar com gente que vai lutar a sua causa, aquilo que você pensa, você vai fazer. Então toma cuidado com aquilo que está na sua cabeça, porque uma hora isso sai para fora. Toma cuidado. Alguém que vive querendo se dar bem nas custas dos outros, aquele famoso liso, sabe? Quando ele abre a boca, o que ele fala? Ele fala mentira, irmão. Porque ele pensa o dia inteiro: como que eu vou me dar bem? Como que eu vou conseguir, me dar bem naquela situação? Aí daqui a pouco ele fala uma mentira, porque ele está pensando em mentira o dia inteiro. Aquele que vive pensando em dinheiro, como ficar rico, como crescer, etc. De que ele fala, irmão? Ele só fala de dinheiro. Você vai conversar com ele, é só dinheiro. Por quê? Porque na cabeça dele só tem dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está na nossa cabeça. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, o que a gente passa o dia inteiro pensando. Porque geralmente aquilo que mais pensamos é o que fazemos e o que vamos falar. É por isso que o apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas que são lá do alto. Porque o que vamos falar tem a ver com as coisas do alto. Porque o que vamos transmitir tem a ver com as coisas do alto. Porque o que vamos fazer tem a ver com as coisas do alto. Agora, se passarmos a vida pensando nas coisas do alto e desejando as coisas lá do alto, nós vamos viver falando o que é do alto. Vamos viver a vida desse jeito. Agora, o triste é saber que existem muitas pessoas que não conseguem falar das coisas do alto e nem viver as coisas do alto. Por quê, pastor? Porque deixaram os seus pensamentos serem governados pelas coisas da terra e pelas obras da carne. Elas passam o dia inteiro pensando em futilidades, em prática pecaminosa. Passam o dia inteiro pensando nas coisas que não edificam. A gente conversa e só sai coisa que não edifica, que não traz crescimento, futilidade. Deus não nos chamou apenas para isso, irmão. Isso aí não é tudo para a sua vida, não. Deus te chamou para uma obra extraordinária. Deus te chamou para marcar pessoas, para transformar ambientes, para mudar a realidade na vida dos outros. Por isso, pensai nas coisas lá do alto. Eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para cima. Olhe para cima. Pastor, como que eu vou ser feliz? Como que eu vou falar coisa boa se eu cheguei no fundo do poço? Irmão, o fundo do poço ele é maravilhoso, porque você não tem para onde olhar senão para cima. Olha para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro, é de lá que virá palavras de vida para a sua vida, é de lá que virá, sabe, um novo tempo, uma nova história para você e para toda a sua família. Olhe para o alto e pense nessas coisas, e a partir disso o teu vocabulário será outro, as tuas palavras serão outras. Aquilo que você amaldiçoava, você vai passar a abençoar, e esse lugar será tocado por Deus, e essa casa será transformada por Deus, e aquilo que era de dor, de tristeza,
tristeza, de angústia e de morte vai passar a ser um ambiente de paz, de alegria, de bênção, de prosperidade. Então comece a pensar nas coisas que são do alto. Irmão, eu sei que não é fácil. Pastor, você está falando isso porque você não está vivendo o problema que eu estou vivendo. Você não está enfrentando a luta que eu estou enfrentando. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas acredite, irmão, é possível. Eu tenho aprendido que nós não podemos impedir um pensamento ruim atingir a nossa vida. A gente às vezes está ali querendo fazer o bem, querendo falar coisas boas. Do nada vem um pensamento, um dardo inflamado de Satanás, uma flecha que vem para destruição. A gente está ali querendo buscar as coisas boas, querendo profetizar, mas vem um pensamento difícil. E eu sei que às vezes nós não conseguimos impedir esses pensamentos de nos atingir, mas nós podemos deixar esses pensamentos morrer de fome. Não podemos impedir de vir, mas podemos deixar de alimentá-lo. Esses pensamentos têm que morrer de fome na nossa cabeça. Nós não podemos impedir um pássaro de pousar no nosso jardim, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho lá. Agora, muita gente tem um pensamento como esse e fica alimentando. E fica alimentando, e fica alimentando, e fica alimentando. E eu preciso chamar a tua atenção. Porque tudo que você alimenta cresce, irmão. O que você deixa de alimentar morre. Se você tem um animalzinho, você vai alimentando, ele cresce. Mais cedo a gente estava aqui, a pastora trouxe a Mili, a nossa cachorrinha abençoada, aleluia. A Mili estava aqui e a filhinha da Jerusa e do Jaison, a Joana, ela viu a Mili e ela falou: meu Deus, pastor, o tamanho que está a Mili, a última vez que eu vi ela era uma filhotinha pequenininha. Eu falei: pois é, está sendo bem alimentada, porque tudo que a gente alimenta cresce, aleluia, glória a Deus. Tudo que a gente alimenta cresce, inclusive os pensamentos ruins, inclusive aquilo que não é bênção para a nossa vida. Então eu quero encorajar você a não alimentar aquilo que não é de Deus. Deixa morrer de fome, irmão. Deixa esses pensamentos de morte morrerem de fome. Deus te chamou para viver uma vida com pensamentos de paz e não de morte, pensamentos de bênção e não de destruição. Deus te chamou para viver algo extraordinário. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 4, no verso 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, nisto pensai, nisto pensai. Nós como igreja precisamos pensar naquilo que é bom. Pensai naquilo que é bom. Cuide dos seus pensamentos e as suas palavras serão de vida e paz. Cuide dos seus pensamentos e as suas palavras vão trazer um futuro glorioso, não só para você, mas para aqueles que estão dentro da sua casa. Cuide do seu pensamento e você vai ver o que a sua boca vai liberar a partir de hoje. Pastor, eu era como Isaías, um homem de lábios impuros. Sim, mas assim como Isaías, Deus está te tocando hoje para mudar os teus lábios. Você não vai falar o que a terra está falando, você vai falar o que o céu está declarando. A terra está cheia da sua glória. A
terra está cheia da sua glória. Se a terra está cheia da sua glória, a sua casa está cheia da sua glória. Se a terra está cheia da sua glória, a sua empresa está cheia da sua glória. Se a terra está cheia da sua glória, a sua família está cheia da sua glória. Pensai nas coisas do alto e você vai ver a glória de Deus. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem. Será que você pode levantar sua mão e adorar o Senhor? Vamos. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Pastor, no mundo tão difícil, como falar o que é bom? Terceiro, sendo emocionalmente saudável. Você precisa estar saudável nas suas emoções. Marcos capítulo de número 2, no verso 34, na parte B desse versículo, a Bíblia vai dizer assim: a boca fala do que o coração está cheio. Sabe por que muitas das vezes a gente fala qualquer besteira? Porque a gente tem permitido que qualquer besteira entre no nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Entenda, irmão, o coração é determinante para as palavras que saem da nossa boca. Quem usa as palavras para destruição é porque certamente tem o seu coração destruído. Deus quer curar o seu coração. Deus quer transformar o seu coração. Deus quer mudar o seu coração. Por quê? Porque Ele quer mudar as tuas palavras. Um coração magoado, um coração ferido, ele vai ferir outras pessoas pelas palavras. Alguém disse: gato escaldado tem medo de água quente. Pula para trás, não é assim? Por quê? Porque tem um coração ferido. Ele não quer passar pela dor de novo. E aí ele vive se esquivando das coisas. Pastor, isso é certo? Não. O que é certo, pastor? Buscar em Deus. Buscar no Senhor a cura para o seu coração. Porque Deus quer abençoar você. Deus quer fazer você uma terra frutífera. Muitas pessoas tiveram problemas no passado, e por causa desses problemas do passado, elas continuam com problemas no presente, e estão levando esses problemas para o futuro. Por causa de um negócio que aconteceu lá atrás, em 1900 e lá vai bolinha, irmão, eu nem era nascido. Tem gente que está olhando para esses problemas e trazendo eles para o presente. Deus está dizendo: eu quero mudar isso. Eu quero transformar o teu coração. Por quê? Porque a partir daí você vai começar a liberar uma boa palavra. E a partir dessa boa palavra, aquele problema de destruição se transformará num testemunho de salvação. Deus quer pegar o problema. Deus quer pegar o seu coração. Deus quer usar a sua boca para levar vida, para levar paz, para levar transformação para outras pessoas. Então você precisa estar emocionalmente saudável. Seja livre deste mal chamado depressão. Seja livre desse mal chamado ansiedade. Seja livre da raiva, do rancor, da mágoa. Seja livre daquilo que fizeram para você lá atrás. Deixa Deus entrar no seu coração e sarar essa ferida. Porque a partir daí a sua boca vai começar a falar diferente. Quantas pessoas que amamos a gente afasta da gente. Quantas pessoas que a gente queria ter perto afastamos de nós. Por quê? Porque a nossa boca está falando que o nosso coração está cheio. Cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de feridas. E a gente começa a despejar isso na vida dessas pessoas que nós amamos. A gente começa a declarar sobre a vida de quem mais amamos, e o resultado é destruição.
Deus quer sarar o teu coração, porque Ele quer usar a sua boca. Você nasceu para profetizar. Você nasceu para declarar o que o céu está declarando. Você nasceu para acreditar nas coisas impossíveis. Você nasceu para levar vida em ambientes de morte. Você nasceu para ser um instrumento do céu na terra. Você não fala o que a terra está falando. Você declara o que o céu está comunicando. Nós transmitimos o que o céu está comunicando. Então Deus quer transformar o nosso coração. Para quê? Para usar a nossa boca. E eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, toda a dor do passado, toda a tristeza do passado, tudo aquilo que fizeram, que trouxe feridas para você, eu cancelo agora em nome de Jesus. Toda maldade, toda angústia, todo trauma está anulado, cancelado agora em nome de Jesus. Receba um novo coração, um coração puro, um coração limpo, um coração saudável. Receba um novo coração para você declarar novas palavras, palavras que vão gerar vida, palavras que vão gerar o poder de Deus, palavras que vão transformar realidades. Receba um novo coração e novas palavras em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tome cuidado com o que o seu coração está falando, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, irmão. Não deixe o engano do seu coração roubar as palavras que você precisa semear diariamente. Todos nós colhemos o que falamos, então cuide com as suas emoções para não plantar asneira. Cuidado, porque a colheita de uma palavra, ela pode ser doce como mel, ou pode ser amarga, ela pode ser doída, ela pode gerar morte e tristeza. Tome cuidado, porque Deus quer que você venha ter um coração bom para profetizar e liberar boas palavras, e consequentemente a tudo isso, o seu futuro será extraordinário. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Ai, pastor, sabe o que é? Eu falo o que está no coração. Não, irmão, não faça isso, porque o mundo, ele nos ensina a falar o que nós estamos sentindo, mas Deus nos ensina a falar o que a palavra diz. Tem horas que dá vontade de pegar alguém e vou falar umas boas, só que isso vai trazer prejuízo para quem está ouvindo e para quem está falando. Então nós não temos que falar o que está no nosso coração, nós temos que falar o que a palavra de Deus nos ensina a falar. Como assim, pastor? Queres que eu perdoe quem me machucou? Sim, é isso mesmo. É isso que a palavra diz, que nós temos que perdoar quem nos fere, que nós temos que amar quem nos maltrata, que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então não fala o que você está sentindo, fala o que o céu está comunicando. Aí você vai ver o lugar que Deus vai te colocar. Porque se a gente falar o que sente, a gente vai ter muitos amigos, mas vamos ter muitos inimigos também. Deus nos chamou para ter amigos e para fazer das pessoas ruins o nosso campo missionário. Porque a gente que é crente, quer estar no meio dos crentes, excluindo aqueles que a gente acha que não é crente, que não é de Deus. E Deus quer que a gente use essas pessoas que ainda não conhecem Jesus como você conhece, como um campo missionário para a glória de Deus. Então nós não vamos falar o que estamos sentindo, nós vamos falar o que o céu está comunicando. Nós vamos falar o que nós precisamos falar para o nome de Jesus ser glorificado. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui?
Não fale o que está no seu coração, fale o que é digno de louvor, o que está alinhado com a palavra. Deus já nos deu o que nós precisamos para uma vida de boas palavras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pastor, sabe o que é? Eu não tenho coragem de pedir perdão, eu não tenho coragem de ver essa pessoa e liberar perdão. Ei, Deus não te deu espírito de covardia, Deus te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem o Espírito de Deus para andar em equilíbrio. É por isso que as suas emoções precisam estar saudáveis. Por quê? Porque você é alguém que tem o espírito de equilíbrio. Você tem o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não podemos andar sofrendo com ansiedade, com um excesso de futuro. É por isso que nós não podemos andar sofrendo com depressão, com excessos de passado. Irmão, eu entendo que tem pessoas que são doentes, que precisam de médico, ser acompanhada por um profissional. Quando fala de depressão, realmente é uma doença. Agora, o que eu estou falando nesta palavra é que nós não podemos generalizar. Qualquer coisa é depressão, qualquer coisa é ansiedade, qualquer coisa é remédio. Não, irmão. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus fala sobre nós. Nós precisamos perdoar. Às vezes a depressão é a falta de perdão de alguém que nos consumiu no passado, está nos consumindo até hoje. Às vezes a gente está sofrendo por uma ansiedade, por um problema que jamais vai acontecer na nossa vida, e a gente está se destruindo por algo que nem aconteceu. Quando nós precisamos receber no nosso espírito o Espírito Santo de Deus, o Espírito que vai gerar poder, amor e equilíbrio, para eu e você sermos emocionalmente saudáveis. Pastor, como que eu vou liberar palavras boas no mundo tão difícil? Sendo emocionalmente... Me ajuda aí, irmão. Se querer eu falo inglês também. Pastor, como que eu vou falar palavras boas no mundo tão difícil? Sendo emocionalmente saudável. Amém? Quarto lugar, para a gente correr para o final. Vamos falar boas palavras quando aprendermos a calibrar a nossa visão. Nós precisamos ter uma visão calibrada. Mateus capítulo 6, verso 22, a Bíblia vai dizer: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Todo o seu corpo terá, inclusive a sua boca, inclusive as suas palavras. Sabe por que a gente vive falando coisas ruins? Por quê? Porque olhamos para as situações e realidades de qualquer jeito. Nós precisamos calibrar a nossa visão. Quem já foi no mirante ou quem já usou um binóculo sabe melhor o que eu vou dizer. A gente coloca o binóculo, a gente não enxerga nada. Ou quem já foi fazer um exame no oftalmo para colocar um óculos como eu, aí ele começa a mexer naquela máquina, a gente não enxerga nada, está tudo embaçado, está tudo borrado. Daqui a pouco ele começa tic, tic, tic. A gente arruma o binóculo, pá, 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 e pum. A visão ela foi calibrada. A gente sai amaldiçoando o dia, a gente sai amaldiçoando a família, a gente sai amaldiçoando o problema, a gente sai amaldiçoando o nosso casamento, saímos amaldiçoando o nosso filho, a nossa empresa. Por quê? Porque estamos vendo tudo isso com a visão errada. Os olhos são a candeia do corpo. Se a gente aprender a ver diferente, nós vamos falar diferente. Agora, você olha de qualquer jeito, fala qualquer coisa,
e quer ter resultados extraordinários. Não vai ter, irmão, porque as coisas são criadas pela palavra. Haja luz e hageu luz. Não, hageu. Houve luz. Aleluia. A gente precisa calibrar, ajustar a nossa visão, arrumar a forma que a gente vê a vida, porque a forma que vemos as coisas determinam as nossas palavras. Quem tem visão pessimista do pessimismo vai se alimentar. A forma de ver pode mudar tudo, inclusive o seu futuro, irmão. Tem gente que está passando a vida e não está percebendo. Vê as coisas com problema, declara problema e colhe problema, mas não está percebendo. Vem ano, acaba ano, começa ano e o problema não muda. As tribulações não mudam. Por quê? Está vendo de uma forma, está falando de uma forma, está agindo de uma forma, está colhendo da mesma forma. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos ver diferente, nós precisamos falar diferente, logo nós precisamos agir diferente. Porque o que eu vejo determina o que eu falo. Pastor, sabe o que é? É que não tem como, pastor. Não, irmão, faz isso. Mas pastor, não tem jeito. Não, mas não. Pessimista está se alimentando do pessimismo. O resultado é dor e fracasso. Nós precisamos alinhar, calibrar a nossa visão. Porque a forma que nós vemos pode mudar completamente o nosso futuro. Tem pessoas que estão frustradas, amarguradas da vida, vivem só falando besteira, porque os seus olhos só estão enxergando o problema, e tudo que sai da sua boca é problema. É interessante porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma forma maravilhosa para você enxergar as dificuldades. Todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, o que dá certo cooperou para o teu crescimento. O que trouxe resultado positivo para você está cooperando para o seu crescimento. Mas as dificuldades e os problemas, da mesma forma, estão cooperando para o seu crescimento, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Pastor, como que eu vou enxergar? Enxergando como bênção. Mas pastor, você acredita? Eu tinha uma viagem, eu tinha que chegar 10 horas num lugar. O meu pneu do carro furou, pastor, não tinha estepe, não passava um miserável para me ajudar. Eu cheguei quase 3 horas da tarde. Sim, você vai murmurar bastante. Por quê? Porque você está olhando com uma visão de pessimista. Agora, se você virar a visão ou calibrar ela, você vai perceber que Deus parou você porque lá na frente tinha um acidente. Que Deus segurou você naquele momento porque você não tinha que participar dessa reunião. Que Deus blindou você porque Ele tem uma nova estação de bênção para a sua vida. É necessário aprender a ter uma visão diferente. Agora, para a gente terminar, alguém dá mais 5 minutinhos para mim, irmãos? Eu quero terminar rapidinho, não vou ser igual americano não, é rapidinho, vai acabar. Thomas Hurd foi incrível, né? Glória a Deus. Mas penso num culto demorado. Glória a Deus, foi uma bênção. Eu gostei, mas tinha gente que precisava ir embora. E aí, pastor, meu carro está trancado. Ai, Jesus, o que eu faço? Aleluia. 5 minutos, a gente já vai embora. Pastor, como que eu vou declarar palavras de vida? Como que eu vou declarar palavras de bênção? Quinto lugar, selecionando o que você ouve. Nós precisamos aprender a selecionar o que entra
nos nossos ouvidos. Eu acho interessante porque Romanos capítulo 10, verso 17, a palavra vai dizer: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Paulo está dizendo que eu e você precisamos nos alimentar daquilo que gera fé no nosso coração. Diante de um problema, não procure um amigo que vai lamber a sua ferida. Diante de um problema, procure alguém que vai alimentar a sua fé. Não procure pessoas que vão falar o que você quer ouvir. Procure gente que vai tirar você do lugar que você está e vai te levar à presença de Deus. Porque se nós queremos ter boas palavras, nós precisamos nos alimentar dessas boas palavras. É interessante, porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. E Ele fez isso por uma razão: para entendermos que antes de falar é necessário ouvir. Deus quer que eu e você aprendamos a ouvir. Antes da palavra ser bênção na vida do outro, a palavra precisa ser bênção na minha vida. A gente quer ensinar, a gente quer instruir, a gente quer pregar, a gente quer ser usado por Deus com a nossa boca, mas Deus está dizendo: calma, porque se você não tiver paciência para aprender, para escutar, jamais você será levantado para anunciar. Existe um tempo certo. As 2 orelhas não estão aí por acaso. Antes dessa palavra que você deseja liberar ser bênção na vida do outro, ela precisa ser bênção na sua vida. A fé, ela vem pelo ouvir, ela não vem no falar. A gente acha que quando falamos somos mais cheios de fé. Não. O texto está dizendo: quando você ouve. A fé vem pelo ouvir, não pelo falar. Então é importante estarmos em ambientes como esse, em lugares como esse, frequentarmos lugares assim, porque os ambientes podem gerar fé para o nosso coração, ou podem gerar destruição para a nossa vida. Se eu fosse você, eu buscava o ambiente de glória. Um ambiente de glória, um ambiente de glória. Se eu fosse você, eu buscava estar em ambientes de glória, porque a terra está cheia da sua glória. Se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus.